Muito bem. Então a sala aqui está aberta. A princípio não tem ninguém, então. Só que eu vou então estar gravando. Então a sala aqui vai estar aberta, tá? No princípio eu vou estar gravando essa aula de Scilab estilo ao vivo, tá? Quer dizer que não vai ter corte, pode ser que tenha algum erro, né? Então, a princípio, a ideia é que a gente trabalhe, então, alguns exemplos básicos de lugar de raízes e também a resposta em frequência, tá? Só que usando usando o Scilab para isso, né? Então eu vou resolver alguns exemplos da lista, alguns exemplos dos slides, tá? Começar pelos dos slides, que a gente já tem alguma solução, alguma ideia de que valor que vai dar, tá? Para poder então depois estar resolvendo eles, ok? Então, primeiro começar pelo mais simples, tá? Que é o lugar de raízes, tá? Então, no lugar de raízes, ali naquele material de slide que a gente tem, o primeiro exemplo que a gente tinha, né, era um sistema, né, que foi traçado dessa maneira. Então, você tinha ali um ganho K, certo? O sistema era S mais 2, S mais 4, e aqui a gente tinha o nosso número 1. Então, no primeiro momento, né, a gente apresentou ali qual que era a ideia do lugar de raízes, né? Então a ideia é que a gente plote a posição dos polos do sistema malha fechada a partir do malha aberta, né? A partir do G de S vezes o H de S, né? Conforme o ganho K ele é variado, né? Ele começa então em 0, em 0 você tem o caso do malha aberto e vai até 1. Fazer um esboço rápido, né? Só para mostrar para mais ou menos aonde que ele está indo, né? Como que ele vai estar se comportando, tá? Pode ter um probleminha aqui. Vamos ver aqui. Acho que agora vai. Então a gente tinha aqui o plano complexo com sigma e j ômega, tá? A gente tem ali, eu vou fazer fora de escala mesmo, que a ideia é só ter o esboço, tá? Porque o exato a gente vai fazer ali no software, tá? A gente tem um polo na origem, um polo aqui no menos 2 e um polo aqui no menos 4, né? Quem é lugar de raízes? Então aqui é lugar de raízes, a esquerda do número ímpar de polos ou zeros, e a esquerda aqui desse outro polo também era lugar de raízes, né? A esquerda aqui do polo no menos 4. Quando você aumenta o ganho K, esses dois polos, um vai na direção do outro, esse outro polo vai para a esquerda, né? Aqui, mais ou menos no meio, a gente não sabe o valor, né? Tem que fazer o refinamento, né? A gente vai fazer o refinamento via software. Eles vão se encontrar e cruzam, né, esse ponto, tá? E vão para o infinito, né? Então a gente vai plotar esse gráfico agora utilizando o Scilab, tá? Eu vou puxar aqui então que eu estava plotando outra coisa. Eu vou puxar aqui o Scilab, tá? A primeira coisa que eu faço, né, com o Scilab aberto, direto na janela de comando, é pegar a minha variável S. S igual porcentagem S. Tá? Então aqui eu tenho aqui minha variável S. Eu preciso entrar, né, com agora um G de S, que é um sistema linear. Eu vou aproveitar aqui o valor que eu tinha antes, só para a gente discutir a sintaxe desse comando. Tá, isso aqui também foi colocado como que a gente entra com uma função de transferência naqueles slides anteriores sobre introdução ao Scilab, né? A gente fez lá a resposta integral, fez algumas condições, então é a mesma ideia. A gente tem que entrar com o sistema linear, né?
E o Scilab tem que reconhecer isso como um sistema em tempo contínuo. Isso aqui vai valer tanto para lugar de raízes, quanto resposta à frequência, quanto resposta ao degrau. Beleza? Qual que é a ideia, então? Então, aqui que a gente vai estar trabalhando, tá? Numerador e denominador, tá? Eu entro com a função do numerador, no caso aqui era só o número 1, vírgula a função do denominador. S, que multiplica... Eu vou colocar os parênteses aqui para não me perder. S mais 2, S mais 4. E está ali a minha função de transferência. Tá? É importante, né, que o Scilab, que você entre com esse comando para o Scilab entender que isso é um sistema tempo contínuo. Né? Syslim, sistema linear. C, que é tempo contínuo. Numerador, vírgula, denominador. Ok? Para a gente agora plotar o nosso lugar de raízes, nosso root locus, a gente precisa entrar com um comando que é evans, né? Quem quer lembrar do histórico, que isso vem lá da introdução de sistemas de controle, né? Que o evans é o cara que criou essa técnica, né? Então, por exemplo, no MATLAB é chamado R-locus de root locus, né? Aqui a gente chama evans para puxar o comando G, que é o nome que é a função de transferência que você tem. Né? Se você tivesse uma realimentação, G vezes H. Né? No caso, a nossa realimentação ela vale 1. Tá? Então, dá um Enter e ele vai puxar então o meu gráfico. Ele já vem em português, né? Interessante isso. Tá? Então, ele vem aqui, o local das raízes de evans. Ele marca os xizinhos e as bolinhas, onde são as direções assintóticas, os diagramas de polos, tá? Então aqui na linha clara a gente consegue ver, a fonte está um pouco pequena, né? Mas dá para ter uma ideia, né? Aqui você tem, né, nesse polo, número 4, à esquerda dele é uma assíntota, né? Tem aqui uma linha bem clarinha, traçada a partir do nosso sigma e do nosso θ, tá? Depois eu deixo para vocês calcularem esses valores, mas foi calculado ali no próprio slide, quando foi traçado isso. Eu não tenho agora os valores anotados, mas só para curiosidade, então era menos 4/3, né? Nossas assíntotas. E o mais ou menos 60 graus, né? Então essa reta tá com 60 graus e essa outra reta aqui com... não, esse aqui desculpa, aquele era outro valor. Eu estou olhando outro valor agora, né? Vamos só olhar. Vamos fazer aqui rapidinho, né? O nosso sigma A é o somatório dos polos menos o somatório dos zeros. Então, é menos 0, menos 2, menos 4, tá? Não tenho nenhum zero, né? Dividido por polos finitos, 1, 2, 3, dividido por 3, né? Então, aqui eu vou ter menos 6, então vou ter menos 2. Ele vai ser bem aqui em cima, né? Então, é o que está aparecendo lá. E os ângulos, né? θA, como você tem 3 polos sobrando, vai ser o mais ou menos 60 graus e os menos 180 graus, ou 180 graus, que é a mesma coisa que é essa minha assíntota, certo? Então, está aqui o nosso gráfico. Beleza? O comando básico é esse, né? A gente consegue fazer algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, aqui não está sendo apresentado o grid, né? O grid é aquele gráfico que mostra para a gente no caso no plano quando você vai plotar um gráfico tradicional, né? Y igual a 2x, que é uma reta, você quer um grid quadradinho, né? O nosso grid aqui que interessa para a gente é onde que estão os nossos fatores de amortecimento, né? Então tem que ser interessante exibir para a gente o zeta, né? Onde é que está o zeta, tá? Para exibir esse grid, né, a gente tem que chamar o comando sgrid, abre, fecha e enter, né? Com isso ele está exibindo aqui nosso grid. Então aqui você viu o fator de amortecimento 0,17.
0,34, 0,5, né, e assim por diante, tá? Vamos supor então que isso aqui seja um exercício, né, e o professor pediu lá, ajuste o ganho para o fator de amortecimento 0,34. Então você verifica que a reta 0,34 é essa, e aqui seria o valor do polo, né, que cruza esse fator de amortecimento. Então esse grid vai ajudar nessa situação. A gente já vai fazer, né, exatamente pegar exatamente o valor, tá? Um ponto interessante assim que a gente precisa calcular, que muitos alunos pedem para estar calculando, é o ponto de cruzamento com o eixo J-ômega, né, que seria o ganho crítico para o teu sistema ficar criticamente instável, né? Esse valor, esse ponto de refinamento que a gente consegue calcular no PSIM, desculpa, PSIM, estou confundindo o nome dos programas, no Scilab, é o comando K-Pure, né? Seria o ganho puro. O ganho que vai me dar valores puros, né, do H. Então, se você chamar o K pure, né, K, ganho puro, do G, ele vai te retornar S puramente complexo, tá? E o ganho. Então, a gente pode dizer aqui, o ganho, você pode chamar de ganho crítico, tá? E o SI, que seria o S complexo, igual ganho K pure, né, que é o ganho puro, para ter complexo puro, do G, ponto e vírgula, e ele vai retornar para você o ganho e o ponto que isso aqui acontece, né? Vamos testar esse comando, então, tá? Aqui na janelinha aqui do Scilab. Então, eu vou chamar aqui o ganho crítico, vírgula SI, que seria meu S complexo, tá? Igual ao, se não me engano, é minúsculo, tá? Eu vou chamar minúsculo, se der errado, se der erro de sintaxe aqui a gente troca, tá? Ganho puro do G. Eu vou tirar o ponto e vírgula para ele exibir para a gente o resultado. Então tá aqui, ó. O ganho puro, né, é o 48. Então, quando o K for igual a 48, você está exatamente sobre o eixo J-ômega, né? E quando o S for igual a 2,82, você tem aqui o teu polo, o valor do ganho, né? Então, se você, por exemplo, pegar esse sistema, fechar a tabela de Root, né? Fechar a malha, achar o TDS, calcular a tabela de Root, achar a linha de zeros, você vai achar então o ganho crítico 48 e o valor do S com 2,82. Vamos olhar aqui o gráfico. Tá? Ele não, a princípio, ele não marcou ali para gente. A gente até poderia bolar um comando, pedir para ele plotar para a gente esse valor, se você quiser. Eu posso mandar assim, ó, plot real, vírgula imaginário. Vamos ver se dá certo isso. Eu estou querendo que ele marque para mim esse ponto no gráfico. Será que dá certo? Vamos fazer assim, ó. Vamos dar um CLC para limpar a tela. Plot. Aí eu vou pedir para ele... O comando plot, né, estilo MATLAB, seria a sintaxe dele é o seguinte. x,y. A gente já apresentou isso naquela introdução, né? Quem é o meu ponto x? Como é um plano complexo, que ele já está salvo, eu vou fazer o seguinte. Tá? Eu vou abrir colchete, porque eu vou entrar com uma coordenada complexa, vírgula uma outra coordenada complexa. Real SI, que é aquele ponto que eu calculei, né? Espaço. O real SI é 0, né? Então pode ser simplesmente... É que o SI é um número complexo, né? É 0 mais alguma coisa, né? Que ele deu ali pra gente. Então vamos colocar assim, o real... Aqui a parte real dele é 0, 0, né? Então vamos colocar aqui, ó. 0 espaço 0. A gente não precisa fazer real, né? Então ele colocou 2 pontos. E do outro lado, vamos colocar assim, ó, imaginário SI, para ele pegar a parte positiva, e menos imaginário SI, para ele fazer a parte negativa, tá? Para ele fazer uma marcação bonitinha para a gente, em vermelho ainda, né? Vamos fazer assim, ó. Aspas simples, tá? O asterisco R. Ele vai plotar isso aqui em vermelho para mim. Será que vai dar certo?
Ele não reclamou de sintaxe, né? Alguma coisa ele fez. Ele marcou aqui pra gente, ó, certinho. Então não tem nem o que tá discutindo, né, quanto a esse comando. Beleza? O que a gente poderia ter também? Ponto de refinamento, né? Qual é o outro ponto de refinamento que a gente pega quando você vai plotar, né? Nesse caso. Esse valor aqui, esse ponto exato, ó, né? O valor que os dois se encontram no eixo real e vai para a parte imaginária. Isso aqui também é um ponto que o Scilab dá para a gente, né? Se no caso do imaginário a gente está interessado aqui no K puro, né? Nesse caso aqui nesse ponto agora que eu quero traçar, esse ponto de refinamento, né? A gente já traçou esse e traçou esse, né? Esse ponto de refinamento a gente pode traçar da seguinte maneira, obter esse valor, né? Como que eu posso chamar esse? Aqui é o nome de variável que você dá, tá? Eu vou chamar aqui de K2 para dizer que é K2 iguais, né? S2 para dizer que é o valor de S igual também, né? E o comando que ele chama seria K, vou usar aqui minha colinha, KHack2G, né? Esse KHack2G é o ganho que ele vai te dar dois polos reais e iguais, tá? Então ele busca, né, no teu lugar de raízes qual é o ganho que te dá dois polos reais e iguais, que é aquele ponto que a gente quer, e ainda qual é o valor do S, tá? E aí ele salva dentro desses valores aqui, né, a mesma coisa, o ganho, que isso aqui acontece, e o S, né, que isso aqui também vai estar acontecendo, né, o valor do S nessa situação. Então vamos voltar ali para o Scilab e vamos puxar esse valor, tá? Como é que eu tinha chamado ali? Agora eu esqueci. K2, né? K2,S2. Então ele vai pegar o ganhos e o valor do S, o comando KHack2, tá? G, que é a minha função de transferência, e vou dar um Enter. Então, quando o ganho for 3.079, você tem dois polos reais idênticos e esse valor é menos 0,845. Tá? Então, esse aqui é aquele outro ponto de refinamento, né? Aquele que você faz somatório 1 dividido por sigma mais os zeros i, né? Então a gente pode colocar aqui i igual a 1 até n, né? Depois somatório 1 dividido por sigma mais os polos, tá? E assim e você resolve essa conta e você vai obter o sigma, que são os pontos de entrada também de saída do eixo real, tá? Então, esse aqui são os valores que eles retornam para a gente. Vamos plotar esse gráfico também? Plotar esse gráfico não, plotar isso no gráfico, tá? Esse aqui é mais simples. A gente vai fazer aqui o plot, tá? No caso aqui é o... Deixa eu só pensar agora como é que ficaria esse gráfico. Porque é x, y, né? É um ponto só que eu quero. O valor do x é o S2. O valor do y é 0, né? Tá? Então também eu vou colocar aqui entre aspas asterisco R. Ele não reclamou, quando ele não reclama, né? Alguma coisa ele faz, vamos ver se ele fez certo. Né? Marcou certinho aqui pra gente, né? Então, basicamente, os pontos de refinamento são esses, né? Os ângulos de saída e de chegada do eixo real, eixo imaginário, né? Dos polos complexos, desculpe, né? Ângulos de partida e ângulos de chegada do eixo imaginário, daí vai depender caso a caso, né? Como que isso vai acontecer. Esse gráfico ficou muito grande, né? Por exemplo, daqui para a direita, né? No eixo positivo para a direita não interessa muito para a gente, né? Então a gente pode limitar esse ganho, tá?
a gente pode, por exemplo, a gente viu que o ganho que corta o eixo J ômega, ele vale 50, né? Que é o nosso, que a gente chama de KCR, tá? 48, né? A gente pode limitar ele em 55, só para pegar uma tendência. Então eu vou só que agora refazer esse exemplo, tá? Criando um script, que daí ele vai ficar um pouco mais... Eu vou cancelar isso daqui, tá? Para ele não reclamar, para ele ficar um pouco mais organizado. Ok? Então, eu acho que é barra, né? O comentário, porcentagem no MATLAB. Gráfico do lugar geométrico das raízes. Okay? Eu vou começar com S igual porcentagem S, vírgula. Coloquei dois iguais ali, tá? Depois eu vou puxar minha função de transferência, syslin, eu acho que é isso, né? O Scilab ele já fecha parêntese a hora que você abre, tá? Então, C, vírgula, o numerador era o 1, o denominador, quem que era o denominador? S, que multiplica S mais 2, S mais 4, né? Ok? Então, por enquanto, eu tenho isso. Bom, eu vou voltar aqui no meu workspace para ver como é que eu tinha colinha, né? Então, o Ivans ele vai me plotar o gráfico, né? O Ivans ele plota o lugar de raízes. Sgrid ele vai te plotar o grid dos fatores de amortecimento, que vai ajudar a gente a enxergar, né, os valores. Então a gente vai executar isso. Ele vai pedir para salvar, né? Você salva em qualquer lugar. Eu sempre salvo aqui no lugar de trabalho com nome fácil de lembrar, que é qualquer coisa aqui que eu bato no teclado e depois que você precisa você não lembra, né? Beleza. Por enquanto está certo. Então, como eu falei, a gente vai limitar esse ganho, né? Já que eu fiz anteriormente, eu sei que ele vai cruzar o eixo imaginário em 48. Eu vou limitar o ganho em 55. Como que eu limito o ganho? Se você colocar aqui, ó, vírgula 55, o ganho máximo que ele vai plotar para você, tá? É 55, tá? Então vê que ele passou um pouquinho, né? E já parou ali. Tá? Então ele fica um gráfico, você pode tentar limitar também pelas exibições, né? Então ele fica um gráfico mais contido, né? Aqui, por exemplo, só vai ter 4, aqui vai ter menos 7, né? Tá? Então aqui só vai ter menos 3 e fechou, né? Agora eu vou colocar os pontos de refinamento. Eu vou inserir aqui um comentário. Inserir, editar. Onde é que insere comentário? Eu sei que é barra, mas eu queria algum atalho. Então, vou colocar então aqui pontos de refinamento. Quais são os pontos de refinamento então que eu vou colocar? Eu vou colocar, tá, como ponto de refinamento. Eu vou voltar aqui porque eu não lembro a sintaxe de tudo que eu fiz, né? Então, primeiro eu ganho crítico. Aí eu vou copiar aqui, que é esse comando. E vou... Vamos colocar assim, então, ganho crítico e cruzamento com o eixo J ômega. Tá? Então, ele aqui calculou ganho crítico e cruzamento com J ômega. O plot, esse plot aqui que eu vou querer, né? Para ele marcar para mim no gráfico. Então, eu copiei do comando anterior, tá? O outro ponto de refinamento que eu quero, né, seria o pontos de saída do eixo real. Ponto de saída do eixo real, eu vou só de novo puxar o comando pronto que eu quero, né? Seria o K2, tá? E também o plot, que é o comando pronto ali que eu
marquei. Ele marca em vermelho para mim isso daqui. Ponto e vírgula. Esse seria então um resumo de tudo que eu fiz então até agora, tá? Vamos executar. Executar e ver se deu certo, né? Então ele automatizou aquele processo. O Scilab ele não apaga a figura quando você plota de novo, né? Então se eu plotar, ele vai sempre plotar por cima. Então antes de começar, eu gosto de dar aqui um CLF, ponto e vírgula, tá? Porque o CLF ele vai apagar essa figura, né? Vocês viram que aqui eu plotei o Evans, tá? E aqui eu plotei novamente, então ele plota por cima. Tanto que se eu vier aqui na minha área de comando e colocar CLF, ponto e vírgula, e ele fecha, ele apaga o que está no gráfico, né? Então é importante fazer isso no começo para ele apagar o gráfico, para ele não ficar sobrescrevendo, beleza? Só vai executar, né? Tá aqui o gráfico. Então esse aqui é o lugar de raízes ali com os principais pontos de refinamento que interessam para a gente. O interessante é que ele marca a direção assintótica ali para a gente, tá? Vamos supor então que o exercício peça para você calcular o ganho por um fator de amortecimento 0,34. Então você vai vir aqui em editar, tá? Iniciar gerenciador de data IP, você vai clicar. Observe que aqui no canto inferior da tela apareceu aqui, ó, left click on the curve creates a data IP and right click delete, né, para remover. Clica com a esquerda para colocar e com o direito para deletar. Então, se você clicar nesse ponto da curva, tá, ele marcou o... Eu cliquei no ponto errado. Eu cliquei no fator de amortecimento, tá? Então eu cliquei no fator de amortecimento 0,5 e ele marcou 0,5. Então tu tem que clicar na linha azul, que é o lugar de raiz. Então você vai clicando e arrasta, né? Ele não mostra pra gente onde é que está o fator de amortecimento exato, né? Então você tem que tentar meio que no olho. Por exemplo, eu quero o fator de amortecimento 0,34. Então você arrasta, 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 arrasta. Coloca mais ou menos aqui, né? E encontra, né, que o fator de amortecimento, que o ganho 13,35, né, te dá um fator de amortecimento 0,34. Seria mais ou menos essa ideia, né? Então, achar o ponto, né? Talvez tenha alguma forma de trabalhar com esse comando sgrid para a gente encontrar um valor específico de fator de amortecimento. Deixa eu dar uma olhada aqui no help do comando. Sgrid. Sgrid. Vamos aqui no help que eu estou olhando é aqui, ó. Tá, o help dele. Vem aqui. E aí você busca sgrid. Sgrid colors new zeta omega n, tá? Então, vector of damping, bobagem. Vamos ver. Sgrid. CLF apaga a figura, tá? Adicione um grid sobre a raiz do contínuo existente com valores padrão de zeta e ômega n. Os valores de ômega n são esses círculos aqui pra gente, tá? Os zeta são esses valores. Então ele colocou aqui de 0 com intervalo de 0,1 até 0,9. Então ele criou esse aqui, ó. 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Aí o restante ele preencheu aqui, ó. 0,97 ele marcou um específico, tá vendo? Ó?
de 0 a 0.1, 0.9 e 0.97. Ah, então se eu fizer assim, ó, perceba que ele botou um vetor e o ômega n ele colocou de 0,5 a 0,5. O ômega n a gente geralmente não está interessado. Vamos tentar fazer assim então, ó. Agora eu estou tentando imaginar assim, um fator de amortecimento 0,45. 0,45? Será que ele vai dar certo? Será que vai marcar só o 0,45 para a gente? Aí facilita, né, em algum exercício. Aqui é save, né? Salvar e executar, vamos ver. Ele não marcou, né? Ele tem um erro. Vamos voltar para o help ali de novo. Agora eu não tinha tentado traçar até agora um específico. S-grid. Então zeta, vírgula, ômega n. Então, será que eu tenho que especificar o ômega n? Vamos ver. Aqui ele botou. Se eu colocar entre colchetes, tá? Então. Se a gente não sabe, a gente coloca ômega n. Valores naturais em hertz, zeta. Vamos olhar aqui como é que está o meu código. Vou colocar entre colchetes, porque talvez ele peça como vetor, né? Eu queria colocar só um, não queria colocar vários. Deixa eu dar um CLC aqui também, para ele limpar a tela. Vírgula. Eu vou copiar um pronto aqui. Tá? Vamos copiar um pronto e a gente coloca um específico. Zeta, vírgula, ômega n. Então ele está colocando isso aqui, né? S-grid. Fazer uma engenharia reversa. Olhar como é que é o código e daí a gente aprende. Se não tiver problema, depois eu coloco esse código final ali para vocês. Aqui deu certo, né? E ele marcou, né, o 0,97. Né? Eu comentei, eu não quero o 0,97. Talvez ele precise dessa informação aqui do ômega n. Né? Então a gente vai colocar aqui dentro somente o 0,45. E ele obrigatoriamente precisa dessa informação, né? Então a gente só precisa de um. Agora ele fez, né? Fez certinho. 0,45. Então essa é a informação que eu preciso. E se eu deixar em branco aquela parte do ômega n, será que dá certo? Em branco que eu digo vírgula e nada. Será que ele plota nada? Aí ele já deu erro aqui, né? Definir variável ômega n. 0. Ômega n 0. Será que existe ômega n 0? Aí, fechou. Ele vai plotar bem no início aqui também, né? Tá, então pode ser dessa maneira aqui, ó. 0,45. Aí sim você consegue pegar o gerenciador de data IP e aí você consegue alinhar bonitinho, né, com o valor que você quer. Esse aqui é o teu 0,45. 0,45 eu ganho 9,65. Será que é? Não é verdade? Aí você pode fazer simulações, né, verificar se o seu overshoot está correto. Tá? Como que a gente pode verificar se o seu overshoot está correto? Né? Você pode puxar o XCOS, né, colocar o ganho e verificar, né, se o
o ganho de fato fechou, tá? De qualquer maneira, né, o grosso do lugar de raízes com o Scilab é isso, né? Eu vou colocar aqui uma função, não vou colocar, depois vocês fazem essa simulação, né, aplica um degrau e verifica se o overshoot vai ficar no 0,45, o 0,45 dá 20%. Tá? Deixa eu ver se eu acho um comando aqui no Scilab, que é um comando que eu sei que ele fecha a malha, para a gente não precisar fazer conta. É o feedback. Feedback é... Eu queria fazer assim, ó, T igual a G dividido por mais G, né? Ele vai fechar a malha pra gente, certo? Só que nesse caso aqui, né, o ganho necessário é 9,651. Então eu vou dizer que o ganho é igual a 9,651. Então T é igual a K vezes G de S dividido, né, por 1 mais K vezes G de S. Então esse é o meu sistema malha fechada, né? Se eu chamar o comando P não é pzmap, agora eu quero plotar onde é que estão os polos e zeros, né? Pzmap no equivalente pzmap no Scilab. É uma opção comuninho que vai plotar pra gente polos e zeros, tá? É o PLZR do T. Deixa eu fazer uma coisa antes, né? CLF e agora eu chamo o comando, que daí ele plota para mim onde é que estão os polos e zeros do sistema, né? Então eu vou aqui em editar, gerenciar data IP. Ele não vai dizer para mim onde é que está o fator de amortecimento, né? Quanto que dá isso. Mas enfim, né? O importante é saber como que vocês podem estar obtendo ganho, né? Então é só arrastar, resumindo, né? Só arrastar, né? Iniciar gerenciador de data IP. Até o ponto desejado, né? No caso ali vai ficar 9.3. Então você já tem assim um ponto de partida na hora que você for conferir o teu exercício, tá? Beleza? Então esse é um dos exemplos que tem no slide. Qual que é o serviço, né? É o tamanho do problema que você vai ter agora. Por exemplo, o exercício 4 da lista, ele é um pouco maior, ele é bem maior, né? No exercício 4 da lista, tá? Ele pede para você, é um exercício, o 3 e o 4, na verdade, são bem complexos, né? Bem completos, são bem grandes. Então vamos pegar o 3, que é 3 é bem extenso, seria bem extenso, tá? O exemplo 3 da lista, ele te dá o G de S como sendo S mais 2, tá? S mais 4, S mais 5, S mais 6. Pô, o professor que dá um exercício desse não tem Deus no coração, né? Ainda bem que vocês têm um MATLAB para ajudar. Aí é só fechar a conta, né? K que multiplica S quadrado menos 2S mais 2. Então esse aqui seria o sistema de controle, né? A malha de alimentação unitária, tá? E ele pede para fazer tudo. Só que agora ele quer o ganho por fator de amortecimento 0,4. Então a gente vai usar esses comandinhos que a gente aprendeu ali, tá? Primeiro faz funcionar, depois deixa bonito, né? Então assim, eu não sei, por exemplo, qual que é o cruzamento, né? Então, eu vou fazer primeiro o G máximo, né? Daí eu vejo
esse ganho puro aqui, e aí eu faço umas limitações nele. Então, quer dizer que eu vou fazer primeiro aqui no Workspace, tá? Para depois a gente plotar tudo. Então, nesse caso, o GDS, tá? Vou só colocar um para cima para ele puxar o anterior. Ele vale, eu vou fazer assim, ó, numerador é s quadrado menos 2 vezes s mais 2. Tá, esse é o numerador. Denominador no denominador, eu estou salvando em variáveis separadas para não ficar muito grande, tá? S mais 2, S mais 4, S mais 5, tem mais um, né? S mais 6. 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, isso. Então, meu G, né, que agora vai ficar numerador, denominador, fechou, né? Então, eu vou chamar agora o Evans do G. Ele dá um gráfico aqui um pouco maior, acredito eu. Meu Deus, meu Deus. Eu tenho que fechar isso, né? Senão não vai dar certo. Ele dá muito grande, ele vai aqui. Só que aqui ele tá plotando assim, ó, 200, 300. Tá, então... E esses polos aqui, eles estão bem no início, né? Tá, para vocês terem noção. Isso daqui acontece lá para o infinito. Isso aqui não vai interferir para a gente. O que interfere para a gente são esses ganhos, esses ganhos aqui próximos do... Mais próximos aqui da origem, né? 6, 7, 8. Né? Então, seguindo aqui, ó, editar. Gerenciador de data IP. Tá, então eu ganho aqui 10, 20, 30, 100, já é um limitador para a gente. Ó. Vou colocar até 200, então esse meu ganho já é mais que suficiente, 150. Tá? Eu acho que depois eu ainda vou ter que dar uma limitada aqui no eixo, principalmente no eixo imaginário, senão ele vai ficar muito alto. Tá bom? Vamos fazer então o seguinte, tá? Nosso numerador é esse cara aqui. Eu vou copiar e colar nessa outra função. Esse aqui, numerador. Eu vou copiar também o denominador, né? Partindo daquele velho princípio, primeiro faz funcionar para depois deixar bonito, né? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar na minha função de transferência numerador, vírgula, denominador, tá? Aqui eu vou colocar 160. Depois a gente vê se dá certo. E o resto, o fator de amortecimento, eu já vou deixar o fator de amortecimento que o exercício pede, que é o 0.4. E vamos dar um salvar e executar para ver como é que vai ficar esse gráfico. Ele não está pegando esse? Ele não pegou o semiplano da direita? Por que ele não pegou o semiplano da direita? O ganho está esse aqui, né? Ele é estranho, ele não pegou aqui, ó. A assíntota ele traçou, né? Tá vendo que ele tem essa assíntota aqui. Você tem 4 polos no denominador, 2, 4, 5, 6, e tem 2 no numerador. Então, beleza. É mais ou menos 90 graus as assíntotas, certo? Eu acho que ele deve estar dando algum erro. Essa parte aqui das pontos de saída, como você tem mais de um, possivelmente que esse meu comando aqui de baixo tenha dado algum erro, tá? Eu vou só colocar então como comentário esses dois e aí eu vou analisar separado. O ganho aqui eu vou deixar o ganho em branco também e vamos dar um executar para ver o que pode ter acontecido de errado. Aqui ele está plotando, né? Talvez ele não tenha resolução para isso. Aproximar área.
Ele não plota, né? Estranho. Mas aqui é 1.9951. Estranho. Tá? Eu vou puxar aqui então esse comando aqui no Workspace para ver o que pode ter acontecido de errado. O ganho puro tá ali. Ué. Dois valores. Ah, tá. Isso aqui acontece, né? Possivelmente naquela tabela de root, a hora que você for calcular, você vai achar o valor do K. Você acha um K positivo e um K negativo, né? E aí você descarta o K negativo. Só que aqui, né, o sistema, esse comando possivelmente ele usa os dois valores, porque ele simplesmente calcula e não interpreta, né? E a gente sempre parte do princípio que o K tem que ser maior do que zero. Então vamos fazer essa adaptação, tá? Que aqui esse nosso gráfico, o que ele plota, né? Ele tem que pegar o SI associado ao SI2, tá? E o imaginário 2 também, porque o imaginário 2 está associado com, né, o SI. O SI2 seria o valor verdadeiro, né? Aquele 1.47, tá? Então, se eu plutar aqui, aí ele marcou certinho lá pra gente, né? Então, aqui eu vou aproximar a área. Ele marca certinho, né? Ó, cruzou certinho. Aqui também ele está fazendo a mesma coisa, né? O S2 tem dois valores, né? Então, quando eu pegar esse comando, ele vai te retornar dois valores de ganho, dois valores de S, né? Ó, menos 5, menos 2, 0 e 0. Então, a gente tem que fazer duas vezes esse plot aqui do S2, tá? Então, a gente tem que plotar o S2, 1, que é o primeiro ponto de saída, né? E eu vou só copiar e colar, só que agora eu vou plotar o S2, 2, tá? Então, S2, 2. Fiz essas pequenas correções, né? Acredito que agora vai dar tudo certo. Ele marcou certinho aqui os pontos de saída, tá? Então, lembre que o que interessa para a gente é mais essa região aqui, né? Então, a gente precisaria dar só uma limitada nesse valor que ele está mostrando. Então, ganho máximo, posso voltar aqui como 100 aqui, porque não interessa muito ali para a gente, né? Eu não sei porque ele perde esses pontos iniciais aqui, o Scilab. Ele está perdendo, né? Ele faria... Deixa eu ver se tem uma ferramenta de desenhar. Não sei porquê. Mas ele faz. Eu quero ver se eu não consigo limitar por comando, né? O tamanho do eixo. Deve ter um comando para limitar o tamanho do eixo. Por exemplo, esse tamanho aqui tá bom, ó, de 14, de menos 10 até 2, menos 14. Deixa eu até anotar. Aí eu ploto tudo e simplesmente limito, né? Então, mais ou menos 14 no eixo Y e no eixo X de menos 10 até 2. Tá? Só para a gente dar uma limitada, eu vou dar aqui no help, né? Então aqui ele vai fazer daqui e daqui, de menos 10 a 2. Deixa eu ver no help aqui se eu acho se tem alguma forma de limitar, né? Plot, subplot, x, então ele só deu um label aqui, ele não limitou os eixos, né? Eu quero ver se tem como limitar. Aqui ele não limita. Aqui ele não está limitando.
Tem que jogar no pai Google, tá? Se o pai Google não achar, é porque não existe. Procurando. Depois eu procuro, se a gente não perder tempo. Tá, por enquanto, então vamos só... Pode ser esse limite, tá? Eu só queria que ele plotasse... Eu não sei por que cargas d'água ele não plota inteiro, mas aqui dá para ver, né? Que ele vai fazer esse movimento aqui, ele cruza, né? O importante é que ele pegue esse cruzamento com o 0,4. Mas aqui já dá para ter uma boa noção, né? Do como que ele vai estar se comportando. Eu poderia vir até aqui, ó, editar propriedades dos eixos e fazer manual esse limite do eixo X, mas não é isso que eu quero. Eu queria que ele fizesse de maneira automática essa limitação, tá? Então, qual que é o ganho para o fator de amortecimento desejado lá, que é o 0,4? O gerenciador de ATP, você clica na linha, né, arrasta, cruzou 35,91, esse é o ganho. O valor exato, talvez seja um pouco diferente, né? Tem a questão do zoom, aí você pode vir aqui, eu sou um cara perfeccionista, eu quero o valor exato. Você dá mais um zoomzinho, você vê que não pegou bem, não. Então arrasta um pouquinho mais. Tá? Então 36,58. Esse seria o valor o mais exato possível que você tem, né? Se você substituir esse valor do S, né, a tua fase no teu GDS tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus. Ou a tua parte real tem que dar um valor absoluto e da parte imaginária bem próximo a zero. Não vai dar exatamente zero porque é uma aproximação, né? Mas vai dar muito perto de zero. Certo? Então, de lugar de raízes é basicamente isso que a gente tem para mostrar. Da parte agora da resposta em frequência, para a gente, tá? O que interessa é margem de ganho e margem de fase. Tá? Eu vou mostrar o diagrama de Bode, tá? E mostrar como que determina margem de ganho e margem de fase. A gente viu na última aula que o diagrama que a margem de ganho e margem de fase ela é utilizada para o diagrama de Bode, né? Que o diagrama de Bode é a forma correta de se determinar margem de ganho e margem de fase. E eu vou fazer isso porque a forma prática, né, que vocês vão usar lá em sistema de controle 2 é por margem de ganho e margem de fase, né, em diagrama de Bode, né, e a gente já vai ter a ferramenta e como que você pode puxar isso de maneira automática, né, margem de ganho e margem de fase. O diagrama de Nyquist, né, tanto no MATLAB quanto no Scilab, ele é um pouco bugado, né, principalmente quando você tem polo e zero no teu eixo imaginário, né? A gente pode tentar fazer um gráfico aqui só para ver como é que ficaria esse
esse sisteminha, né, esse diagrama aqui de Nyquist. No mais, então, eu vou deixar salvo esse códigozinho aqui, né? Depois vocês podem assistir, comparar, e a gente vai tentar, então, trabalhar com o diagrama de Nyquist. Adiantando que eu acho que tinha um pequeno erro de digitação nessa parte aqui do... Acho que nessa questão, acho que tinha um pequeno erro de digitação, não sei se nessa questão, ou porque a ideia era refazer a questão anterior com ganho de 50, né? Se a gente olhar aqui, ó, 4S mais 8, mas aqui não é 4S mais 8, é 8S mais 20. Eu não sei agora de onde que eu errei, mas os cálculos não fecham. Então a gente vai fazer essa questão, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é determinar primeiro a faixa de ganho para estabilidade, né, usando o diagrama de Nyquist. Vamos tentar traçar o diagrama de Nyquist. Esse aqui já não vai dar certo, né, que nem eu comentei, por causa desse polo na origem. Mas vamos tentar fazer. Vamos ver o que dá. Então, vamos ver o que dá esse aqui primeiro, tá? Que é a GDS HDS, tá? CLC, então, GDS, numerador, denominador, eu vou digitar direto. Eu vou jogar esse slide para lá para eu poder copiar o valor. Tá? Então, ele vale no denominador 50, que multiplica S mais 2, vírgula S, que vai multiplica o outro aqui também, né? Que nem eu falei, vai dar diferente a resposta, a gente já vai ver por que dá diferente. S mais 3, S quadrado, mais 4 vezes S, mais 8. Ok? Então, esse aqui é o nosso sistema linear. Então, se eu der o comando Nyquist e a função de transferência, ele deve plotar o meu diagrama de Nyquist. Deixa eu só dar um CLF, que eu não apaguei o gráfico anterior, tá? E agora sim eu vou dar o comando Nyquist. Só que como tem aquele ponto ali no zero, ele tende a jogar para infinito. Então aqui ele começa infinito, tá? Vai indo, ele dá um curva e sobe. Então a interpretação ela fica um pouco estranha, né? Quando tem esse polo na origem, tá? Então ele é meio complicado da gente tá verificando. Mas eu vou pegar talvez um exemplo inicial ali do diagrama de Nyquist que não tinha esse polo na origem para a gente poder ver como é que fica o gráfico dele, né? Que nem eu comentei, não é a forma mais prática, tá? Não é a forma mais prática. A forma mais prática é com o diagrama de Bode. Então eu vou fazer esse exemplo que não tem polo na origem, tá? Em que o G de S ele vale então S mais 2, S mais 4, S mais 6 e aqui eu tenho 20, tá? Então, vamos tentar fazer esse gráfico. Muita coisa eu não vou saber fazer no Nyquist, porque, que nem eu comentei de novo, Nyquist não é o jeito mais certo de fazer, não é o jeito mais usual. É Bode o jeito mais usual. Então, o meu G de S agora, né, vou tirar tudo isso daqui, tá? Sintaxe é numerador, denominador. Né? Quem é o numerador? Denominador? Numerador primeiro, né? 20. 2, 4, 6. Então, S mais 2. S mais 4. E aqui que multiplica S mais 6. Tá? E aí o comando Nyquist IG. Será que deu certo? Eu tenho que lembrar de fechar a figura pelo menos, tá? Senão aqui ele vai para infinito e ele não fecha. Então ali dá certinho, né? O que a gente... E ele mostra alguns pontos, né, de interesse, tá? Eu só vou ver se tem alguma questão de valores, quero dizer assim, aqui no eixo imaginário, se ele é
se ele é hertz ou se ele é radianos, tá? Mas dá para ver que a figura faz, né? Aquilo que a gente espera na teoria. Eu vou só puxar uma outra ferramenta que me permite escrever na tela. Ué. Aqui. Ela me permite escrever na tela, daí eu minimizo assim, e ele fica mais fácil. Eu quero mostrar para vocês, né? Mesa. Aqui fica fácil. Tá, então aqui eu tenho o seguinte. Se a gente olhar então nessa região, a 0001, isso aqui seria o valor da frequência, na verdade a frequência em hertz que ele dá, ele não dá, ele por padrão ele não vem com a frequência em radianos, a gente tem que converter para hertz, mas isso não importa, né? É só um comandinho de conversão, tá? Mas eu acho que se a gente quiser, deixa eu só ver se eu acho o comando. Então a frequência dada, eu estou vendo aqui a sintaxe na outra janela, só para eu lembrar. Diagrama de Nyquist. Sistema linear em tempo contínuo, reais, limite de frequência em hertz, enfim, mas o valor de frequência em hertz, só fazer a conversão, tá? Então ele começa lá em 0 hertz, então ele vai fazendo todo o mapeamento, depois ele vem nessa direção. Então até aqui no 0, tá? Isso aqui seria... Deixa eu ver se está riscando. Isso aqui seria então nosso ômega. Nosso ômega igual a 1000 Hz, né? Então para a gente passar para radianos vezes 2 vezes π, que daria 6.000 Hz, então ele fez o mapeamento do J ômega infinito. Quando a gente fazia nosso diagrama de Nyquist, eu fazia pelaquela completo, né? Então a gente partia de um valor, ele ia, aí fazia aquela voltinha, lembra que eu comentava daquela voltinha que era no infinito, né? Aí ele passava por aqui, né, no infinito, depois ele voltava. Então é aquela voltinha que eu falava que era no infinito. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês. Essas voltinhas aqui do ponto C, do ponto D, né, até aqui, isso aqui que eu comentava que era no ômega, que era com valores de módulo tendendo a zero, né, que eu só estava fazendo por questão de escala, né, que era tudo lá no zero, ele graficamente, como ele faz uma substituição numérica na hora do mapeamento, ele nem faz, né, na hora que ele vai fazer ali para a gente, ele nem faz, né, ele simplesmente ignora isso, né, então ele faz aqui, começa no ômega igual a zero, né, e vai aumentando o valor do ômega igual ômega tendendo a infinito, né, um valor de ômega muito alto, ele nem vai mexer nesse ponto. Foi indo para cá, né, e aqui então ele vai, agora ele vai voltar quando você mapear o J ômega negativo for voltando. Então ele faz aqui o diagrama de Nyquist. O sistema é estável ou instável? Aí você tem que observar o menos 1. Está aqui o menos 1. Menos 1 está aqui. Ó. Menos 1 está aqui. Né? Ele não dá volta no menos 1. O ponto de interesse, né, para a gente saber era aquele ponto Q', né? Lembra do ponto Q', né? Qual que é o ponto Q'? Então você tinha que saber esse ponto exato. Aqui, como a ideia é só saber se ele é estável ou não, é só a gente observar que ele está, né, à direita. Então ele não cortou o menos 1. Então ele é estável, tá? Se a gente olhar agora o nosso slide, só para saber o valor, né, aquele ponto Q', ele era aqui, ó, menos 0,042. Né? Vamos olhar no gráfico quanto que é esse valor. Ferramenta, eu vou só apagar ali esse ponto para poder pegar melhor, tá? Ferramentas, editar, gerenciar data IP, né? O gerenciar data IP é para você pegar pontos no gráfico. Tá? Clica. Aqui é muito sensível, né? Ó. Só você pegar um valor em que a parte imaginária é praticamente zero. Então, menos 0,043. Quanto que eu tinha deixado ali? Ó, menos 0,042. Então, o valor está certo. Menos 0,042, tá? Em que frequência que acontece? 1 radianos por segundo. Aqui a gente achou quantos radianos? Raiz de 44? Na verdade, desculpe, 1000 radianos, 1000 Hz, né?
1000 Hz. SQRT 44 dá 6. Não, desculpe, 1 ponto é 1. Tá certo. 2π, né? 2π vai dar os 6. Não, tá certo o valor, né? Não é 1000, eu tô confundindo ponto com vírgula. Acontece na frequência de 1 Hz. Tá? 1 Hz é 1 radiano por segundo, né? 2πf, né? 2 vezes 3.14, né? Vai dar mais ou menos os 6.6 ali, né? Então fechou a conta, né? Aí a gente consegue ver melhor o valor daquele ganho K, né? Por exemplo, se o K aqui eu tracei para K igual a 1. Se eu traçar o K igual a 20, o que vai acontecer? Então esse ponto aqui ele desloca 20 vezes, tá? Então deixa eu só apagar isso daqui. Deixa eu apagar tudo que eu desenhei aqui na tela, né? Apagar tudo que eu desenhei na tela. Tá, então, eu vou fazer então o Nyquist, tá? Para G, né, seria K unitário, tá? E eu vou fazer aqui, ó, 20 vezes o G. Então eu estou pegando aquele meu sistema e aplicando o ganho de 20. Esperava citar. Então vamos fazer da seguinte forma. Opa. CLC, eu vou dar um Nyquist do primeiro caso. Será que ele aceita como colchetes? Vamos ver aqui, ó. Colchetes. Colchete. Não aceita, né? Então, Nyquist, tudo bem, eu faço um por vez. Se o Henrique reclamando, faço um por vez, reclamando do capeta. Tem que dar um help agora. Vamos fazer então só do 20 vezes G, então. Vamos ver? Tá, só do 20 vezes G. Mas já dá pra ver aqui que com o 20G, ó, o menos 1 tá aqui. Ele tá quase ficando instável, né? Vamos olhar aqui, editar. Iniciar gerenciador da ATP. Então, esse aqui vem pra cá. A frequência de cruzamento não muda, né? Porque ele mexe só no módulo, né? Continua sendo 1 Hz, né? Só que agora ele está em 0.08, né? Para a gente saber exatamente o valor, é aquela conta que a gente fazia, né? É o inverso desse 0,042. Qual que seria, então, essa questão, qual que seria o ganho máximo que eu posso aplicar no sistema? O inverso seria 23, né? Então está quase lá. Tá? O problema maior, então, da gente usar esse comando Nyquist direto, né, que nem eu comentei, se você tiver polo na origem ou se você tiver polo no eixo imaginário, ele não vai dar certo. Ok? Então a forma mais usual aí de você estar utilizando o margem de ganho, margem de fase, né? Então margem de ganho é quanto ganho que eu posso dar no sistema, margem de fase é quanto que a fase pode variar, é com o diagrama de Bode, tá? Então para isso a gente vai fazer o diagrama de Bode do nosso sistema, né? Vamos pegar o mesmo GDS, tá? Só para a gente continuar a comparação, tá? Então esse aqui é o meu GDS, tá? Mesmo esquema, tá? Então o diagrama de Bode que eu vou traçar, simplesmente Bode G, tá? E ele vai te retornar o diagrama de Bode em radianos em hertz. A questão ali se o sistema é estável ou não, como que eu posso estar observando isso, né? Da mesma maneira que, como a gente explicou lá trabalhando em sala de aula, né? Tudo vem do diagrama de Nyquist, tá? O diagrama de Nyquist, por isso mesmo que nem eu comentei, mesmo a gente não usando diretamente o diagrama de Nyquist, a interpretação da estabilidade vem desse diagrama, né?
E a estabilidade crítica, no nosso caso, é o menos 1, né? Aquele nosso menos 1 que está lá na esquerda, no eixo real negativo, né? Real, imaginário, aqui está o menos 1, né? E o que é o menos 1? É módulo 1 com fase de 180 graus. No diagrama de Bode, o módulo é traçado em escala dB, tá? 20 log do módulo 1 é nosso 0 dB. E a gente traça separadamente, né, fase e módulo. Tá? Então, se a gente observar o seguinte, né, se na frequência em que a fase for 180 graus, o módulo tem que ser menor do que 0 dB. Né? A curva de módulo tem que dar abaixo do 0 dB. Se estiver abaixo do 0 dB, quer dizer que o teu ponto Q' está aqui. Ó, né? Vamos observar isso no nosso Bode que a gente traçou aqui nesse caso. Tá? Então está aqui, vamos buscar a frequência de 180 graus. A escala aqui não ajudou muito, né? Então vamos buscar aqui, já que a gente está usando no computador, editar, gerenciar data IP. Então 150 está aqui, 180 vai dar mais ou menos 1 radiano por segundo, né? Lembra que a gente já fez essa conta, né? A gente sabe que seria aqui mais ou menos, né? Porque a gente já sabe de antemão, né, que em 1 Hz, né, 1 radianos em 1 Hz, ou seja, em 6,6 radianos por segundo, a parte imaginária é nula, né, e a gente só tem a parte real negativa, ou seja, a fase é 180 graus, tá? Que a gente está no eixo real negativo. Aí você tem que agora rebater isso aqui para cima, né? Se eles estiverem na mesma escala e você tivesse isso aqui impresso, é com um papel, meio uma régua mesmo, você coloca um embaixo do outro, tá? E você verifica que valor é esse. Aqui tá fácil ver, né? Já que a reta de 0 dB está aqui. Essa aqui é a minha reta de 0 dB. Tá? Então aqui já dá para ver que ele está abaixo do 0 dB. Esse meu sistema, ele é estável. Tá? Ele é estável. A pergunta, né, que a gente fazia lá também me fugiu a palavra. No critério de estabilidade de Root, no critério de estabilidade de Nyquist, né? Qual que é o ganho máximo que eu posso aplicar no sistema, né? Aqui a gente chama de margem de ganho, tá? Qual que é a margem de ganho? Quanto ganho que eu posso aplicar no sistema, ou seja, quanto de ganho é requerido na frequência em que a fase é 180. Tá? Então, é só você pegar, né, sabendo que esse módulo não pode passar de 180, tá? Esse aqui é o teu ganho máximo, tá? Esse aqui é exatamente a tua margem de ganho. Tá? Então, esse valor aqui, se você vir aqui em editar, iniciar gerenciador de data IP, é na frequência 1.07 Hz, tá? Você pode depois trocar essa unidade para radianos, né? Se é a unidade padrão. 1.07 Hz, tá? Menos 27 dB. Tá? Então, a nossa margem de ganho é menos não, desculpe, mais, né? Claro que ele vai dar negativo, porque ali é o módulo do diagrama de Bode, né? Então, ele para você somar, né, um ganho, você tem que somar 27 dB, né? Vamos colocar dessa forma, né? Quase 28, na verdade, né? 28 dB, vamos arredondar para 28 dB. Tá? Então é 28 dB a margem de ganho do teu sistema. Margem de fase, né, você tem que saber quanto que a fase pode variar sem que o teu sistema vá para instabilidade. Nesse caso, né, como nossa curva de módulo em nenhum momento ela tem módulo 1, ou seja, em nenhum momento ela vale 0 dB, então ela nunca vai valer, né? Ela nunca vai ter módulo 1. Então a fase, não importa o que acontecer com a fase, o teu sistema nunca vai para instabilidade. Já o ganho não, o ganho tem um ganho máximo que tu pode estar aplicando, né? Eu só vou mostrar aqui então como que... Tem a opção de limpa a tela? Limpa a tela então. Eu só vou mostrar aqui então
Se não me engano, como é que plota o diagrama de Bode em radianos? Eu acho que você tem que dar Bode, rad, entre aspas simples, e dar um Enter. É isso mesmo. Ah, eu não fechei. Tem que fechar a figura. Que coisa chata. Tá. Aí sim, né? A frequência em que a fase 180 vai fechar com aqueles ganhos que a gente calculava, né? Porque agora ele está em radianos. Ó, 180 é os 6,6 radianos, né? Aí fecha a conta. Se esses valores são tão importantes, margem de ganho, margem de fase, não tem como calcular isso direto para a gente? Se eu estou fazendo a pergunta é porque é uma pergunta retórica e, obviamente, tem, né? A gente pode fazer o seguinte, abre colchetes, eu quero a margem de ganho, tá? GM, e quero saber a frequência que ocorre. Eu vou chamar de FM, que é a frequência da margem de ganho, né? Igual G underline margem, que seria o G da margem de ganho, tá? Do meu G. E eu vou dar um Enter. Ele vai me retornar, né? A frequência em que acontece aquele cruzamento exata, né? E a margem de ganho, que é 27 dB. Só para nível de comparação também, né? Naquele exercício, nesse exercício que eu estou me baseando, nesse primeiro exercício, né? S mais 2, S mais 4, S mais 6, o ganho máximo que eu posso aplicar é 23,9, tá? Então, se você fizer o seguinte, 23,9 é o ganho linear. 20 vezes log, se não me engano é log 10, né? Porque o log, tanto no MATLAB quanto no Scilab, é o logaritmo natural. Então é log na base 10, log, meu Deus, eu esqueci o valor, 23,29, ele é o log na base 10, é 23,34. Né? Tem a questão de arredondamento, né? Escala dB é um pouco complicada, porque um pelinho na escala dB quer dizer muito na escala linear, né? Então, a princípio do 23,6 para o 27,6 para o 27,3 não é bastante coisa, mas em escala linear não é nada, né? Só você lembrar assim, a conta que a gente faz assim, a cada 3 dB de queda, a amplitude do teu sinal cai metade. Quer dizer que a potência cai 1 sobre raiz de 2. Né? Lembrar que a gente está fazendo uma relação de amplitudes, né? E não uma relação de potência. Né? Então a potência do teu sinal cai metade. Então se você caiu menos 3 na escala dB, tá? Você caiu 0,7 na outra escala. Aí do menos 3 para o menos 6, você caiu metade da metade. Então você caiu, em questão de potência, você está em 0,25. Então, do 0 para o menos 3 em dB, vai dar 0,5 no linear. Se você cair mais menos 3 ainda, tu vai para 0,25. Então, você cai 6 no total, mas no linear tu caiu 0,75. Né? E aí a questão tende até a aumentar. Né? Mas, enfim. Quando vocês forem trabalhar com filtro, talvez isso fique um pouco mais claro. Vamos tentar fazer uma outra questão rapidinho, essa outra questão que eu comentei que estava errada, né? Que eu acho que eu resolvi essa questão, mas na hora de copiar eu copiei, não sei por que cargas d'água, eu copiei 4S mais 8. Então essa questão aqui, tá? Não é a mesma questão lá. Então essa resolução, se vocês tentarem fazer, não vai fechar. Mas vamos pegar essa questão, 50S mais 2, S mais 3. E a gente vai tentar achar margem de ganho e margem de fase, tá? Com o diagrama de Bode. Se no exercício estiver pedindo um diagrama de Nyquist, tentem fazer com o diagrama de Nyquist e usem essa questão para conferir se a resposta está certa, tá? Mas como ele tem aqui o polo na origem, vai ser difícil, tá? Vamos lá, então, fazer essa conta. Então, o meu G, tá? Ele vale aqui... Eu vou colocar o numerador do meu G, 50S mais 2. 50 vezes S mais 2. E o denominador, S, vem um monte de conta agora, né? S mais 3, S quadrado mais 4 vezes S mais 8. Então, o meu G, na verdade ele é o GH, né? O que interessa pra gente é o GH,
é o numerador, vírgula, denominador, tá? Posso estar fazendo, então, posso estar fazendo um diagrama de Bode, só para a gente dar uma olhada como é que está isso, tá? Bode do G, e eu vou fazer também em radianos, tá? Só que antes de dar o Enter, deixa eu fechar o gráfico anterior aqui. Está fechado. Fechou aqui o gráfico, beleza. Tá? Então ele tem um polo na origem, né? Quando você tem um polo na origem, essa tua curva começa caindo aqui, ó, 20 dB por década, né? Ele sempre começa caindo. Então a gente já vê aqui em algum momento que 180 graus estaria por aqui, ó, e aí você rebate ele para cá, aparentemente o teu sistema vai estar ou instável ou muito perto da instabilidade. Então essa conta aqui a princípio não fecha. Para o teu sistema ser estável, a tua margem de ganho tem que ser positiva, né? Para ele ser estável, né? Ele tem que estar abaixo do 0 dB na frequência em que a fase é 180 graus, tá? Então vamos calcular a margem de fase e a margem de ganho. Calcular não, vamos medindo no gráfico, a gente teria que encontrar então, tá? Eu vou fazer primeiro medindo, né, que seria o jeito certo, depois eu uso a ferramenta automática. Então, na margem de ganho, gerenciador de data IP, na frequência em que a fase é 180. 180 graus estaria mais ou menos aqui, ó, 3,27 radianos por segundo. Então a gente vai rebater aqui para a curva de cima, tá? E eu vou buscar a mesma frequência de 3,27. 3,27. Ele não é que ele esteja instável, mas ele está assim, no olho está difícil saber. Eu diria que a malha fechada, ele está com os polos dele, se não estiver exatamente no eixo J-ômega, está quase em cima do eixo J-ômega, né? Porque está bem em cima do 0 dB. Tá? Então, assim, matematicamente, pode ser que ele dê estável ou instável, mas no olhômetro ele está numa estabilidade crítica, tá? Esse sistema aqui está com uma estabilidade bem crítica. Então, por isso que eu comentei que aquela resolução deve ter algum erro de digitação lá, tá? Mas o importante nessa questão é a gente visualizar. Então, dá para visualizar que isso está com estabilidade crítica, né? Dá para visualizar porque em 180 graus ele está exatamente em cima do 0 dB. Qual que seria a margem de ganho de fase? Essa é a margem de ganho, tá? 0 dB. Né? 0 dB ele está em cima do menos 1, né? Aqui do nosso diagrama de Nyquist. Tá? O ganho, qual que é o ganho para estabilidade? Não tem, ele já está instável, né? Então, ganho 1, né? Quer dizer, ganho 0 dB. Agora, a questão de margem de fase. Você tem que achar... a margem de fase também não vai dar porque ele está em cima, né? No 0 dB ele já está em cima. Esse sistema aqui ficou bem estranho. Vamos tirar um pouco desse exemplo. Em vez de dar um ganho 50, vamos dar um ganho de... Vamos dar um ganho menor nele, porque ele está muito ruim. Vamos supor que seja 40 em vez de 50. Tá, 40. E aí o meu G vai ser esse aqui, ó. G de S, então agora é 40 e não 50. E eu acho que agora vai ter alguma coisa para se calcular, porque daquele jeito tinha que ter fechado o gráfico. Boa de radianos, tá? Então em 180, aquela frequência ele não muda, né? Porque o ganho mexe só na fase. Ele continua sendo aqui o 3,25. Então venho aqui para o 0 dB. O ganho é muito pequeno, né? O ganho linear. Então ele está com menos 1 dB. É 1 dB só o ganho. Tá? O ganho máximo então vai ser bem baixinho. Eu tenho que dar uma olhada melhor nesse exercício, qual que seria um ganho, assim, aqui uma coisa é você fazer um exercício qualquer, outra coisa é fazer um exercício que tem para resolver. Para facilitar, eu vou pegar um exercício da lista, então, que a gente faz no Scilab. Aí eu uso os comandos prontos, eu acho que fica mais fácil.
Então, da lista, deixa eu pegar o exercício da lista. Eu vou abrir aqui na outra janela. Exercício de técnicas de resposta em frequência. Deixa eu puxar para cá, para a gente ver qual que eu vou fazer com vocês. Esboçar o diagrama de Nyquist. Tá? Então, esses esboços aqui, que nem eu comentei, esses que não tem polo na origem são mais tranquilos. Para cada um dos sistemas, obtenha margem de ganho e margem de fase para esses ganhos. Então, assim, isso aqui, pessoal, podem fazer no Scilab. Pode fazer o diagrama de Bode, tá? E aí plotar direto no Scilab. Por exemplo, vamos fazer para esse sistema aqui, ó. Sistema mais qual que é o sistema maior? Esse sisteminha aqui, ó. Esse sisteminha aqui, né? A gente vai fazer, eu vou fazer para o ganho 1000. Eu não sei se ele é estável ou se ele é instável. A gente vai ver isso aqui agora, tá? Deixa eu limpar tudo isso. Então, o meu numerador, para aquele caso ali que eu apontei, que é a letra E, 100S mais 5. O denominador dele S mais 3, S quadrado mais 4. Eu acho que esse exercício é do H, tá? do NISE, eu tirei do NISE, tá? Então, S mais 3, S quadrado mais 4. Então é isso mesmo? S mais 3, S quadrado mais 4. O G é numerador, denominador. Tá? Então esse aqui seria para Bode, diagrama de Bode para K igual a 1. Ele dá umas coisas malucas aqui, né, por causa da configuração de polos e zeros. Aqui é um fator de amortecimento que leva essa polo no eixo J ômega, dá essa transição abrupta de fase, que dá esse fator de amortecimento grande, né? É figuras bacanas aí para brincar. Mas o que o exercício pede, né? Margem de ganho e margem de fase. No primeiro momento, o que ele está pedindo, né? Essa questão seria só um esboço. Então vamos fazer assim, para K igual a 1000. Como que eu faço para K igual a 1000, tá? Então para K igual a 1000, eu vou fazer o Bode. Não, deixa eu fechar essa ajuda e vou fechar essa janela. Eu vou fechar esse daqui também, tá? Então o Bode para K igual a 1000, eu simplesmente vou multiplicar isso aqui por 1000. E ele plota o diagrama de Bode, tá? A frequência 180, ele não corta a frequência 180, né? Se a gente olhar aqui, ele corta a frequência 180 graus? Não corta, né? Não corta. Se ele não corta as frequências 180, eu posso dar o ganho que eu quiser nesse sistema, que ele sempre vai ser estável, né? Olha que conclusão bacana a gente já tira desse gráfico. Qual que é o ganho para a estabilidade? Infinito. Você pode dar ganho que você quiser. Aqui, olha, ele vai do menos 100 graus até os 100 graus. Ele não passa no 180. É um exercício. Você pegou um exercício pior, mas na verdade era mais fácil. Mas vocês percebem que com isso daqui vocês conseguem ver essa estabilidade mais fácil do que com outra coisa? Talvez com o lugar de raízes você enxergue mais fácil isso. Vamos ver com o lugar de raízes. Evans 1000 vezes G. Ou melhor, só o G, né? Porque o ganho vai estar implícito à medida que ele varia, né? Só para vocês olharem. Ele já tem polo na origem, então ele vai, subiu. Ele vai para a estabilidade. Ele sempre é instável, né? Então ele está sempre instável. Como que a gente vê isso? Agora fico curioso. Vamos lá pelo diagrama de Bode. Fase 180. Ele passou do menos 100
subiu e foi para o 100. Como que ele está sempre instável? Ele não corta o... Ele não corta 180, né? Ele corta 0. Mas aqui tem polo na origem, né? Então ali é o contrário. Ah, não. Ali é o contrário. Ele está com polo dentro do contorno. Então ele vai ter que... Porque você não começa o teu gráfico com ômega igual a 0. É como se ele tivesse polo na direita. Então nesse caso ele tem que cortar o 180. É aquele caso de 0 na direita. Não, tá certo. É como se você tivesse polos a malha aberta no semiplano da direita, tá? Se você tem polo a malha aberta no semiplano da direita, aí você tem que cortar os 180 graus. Né? E nesse caso, como ele não corta, aí é o contrário. Né? Então, ele é instável para qualquer ganho. Né? O ganho não vai mexer aqui não vai mexer aqui na forma de onda dele, né? Da amplitude. Vamos pegar um outro sistema, então. Então, para cá igual a 1100,01, a nossa conclusão não vai mudar a respeito desse cara. Esse aqui, ó, 50, S mais 3, S mais 3, S mais 6. Deixa eu ver como é que vai dar esse. Esse aqui já vai começar bacana, né? Então, vamos começar aqui, então, com G de S. Deixa eu dar um CLC. 50, S... e bode do G. Né? Vamos começar com ganho unitário, depois a gente vê o efeito do ganho. Aquele sistema anterior, né, que eu comentei, os polos, ele já é como se você tivesse polo no contorno, né? Então, polo no contorno, ele já começaria com ele teria que obrigatoriamente passar no 180, né? Geralmente a gente está acostumado com polo que com sistema que não tem polo na direita, né? Aquele caso é sistema que tem polo na direita. Esse sistema aqui é um sistema mais tradicional, né? Ele corta aqui o 180, bonitinho, né? Então nesse sistema, se a gente olhar aqui o 180, tá editar, gerenciador de data IP, os 180 graus dele tá aqui, ó, 180, 4.3 radianos. Se a gente for aqui no 4.3 radianos, aqui 4.3, aqui mais ou menos, né? Então ele vai ter ali uns 10 dB de margem de ganho. Margem de fase, né? Quando o módulo cortar o 0 grau, 0 dB, desculpe, o módulo corta o 0 dB é mais ou menos aqui, né? Em 2 radianos. Então, em 2 radianos, o que você tem em 2 radianos? Dois radianos você tem ali mais ou menos 143 graus. Quanto que falta para 180? Né? Falta ali 37 graus? 37 graus, isso. Então a margem de fase seria 37 graus, margem de ganho seria de 10 dB. Aí você repete isso para os demais ganhos, você vai multiplicando G. De maneira direta, com comando, né, você faria o seguinte. Então, para margem de ganho, para margem de ganho e a frequência de corte, a gente já tem o comando, né, que é o GM e o Gmargem. Então, quando você der um Enter, ele te dá em que frequência que acontece. Obviamente que essa frequência está em Hertz, né? A unidade padrão dele é Hertz, não radianos. É só multiplicar por 2 vezes π. O π no Scilab é porcentagem π, vezes o FM, ele te deu ali o 4.24, né? Que é mais ou menos essa frequência que a gente tinha encontrado, né? Questão de arrastar, ter um pouco mais de preciosismo, mas deu perto ali, né? E os 10 dB que estão ali, ok? Que é a margem de ganho. Para a margem de fase, tá? Eu vou colocar assim, ó, PM, que é margem de fase, tá? E FP, que seria fase também, né? Tentando arredondar aqui alguma coisa, é
p underline margem, o comando do meu G. Ok? Então, Enter. 35 graus, a gente tinha chutado 37, né? Mas é só questão de arrastar. E a frequência que isso aqui acontece, 0,34. Tá? Se você multiplicar 2 vezes porcentagem π vezes o FP, tem que dar aquela frequência que a gente obteve no gráfico, né? Que é o 2,13. 2,13. Aqui deu 2, né? Então, lembrar que sempre tem um arredondamento. Também aqui não está exatamente 0, né? Você tem que jogar um pouquinho para cá. Mas é bem difícil, né? Agora, 2,002 está mais perto, tá? Então, basicamente, são esses comandos que a gente usa para encontrar a margem de fase, tá? E o outro para encontrar a margem de ganho, tá? E a gente observa isso no diagrama de Bode. Resumindo, basicamente é isso, tá? Da resposta de frequência. É simples, só que nem vocês viram, é difícil de interpretar. Diagrama de Nyquist, ele faz bonitinho, tá? Desde que não tenha polo no semiplano da direita. Desculpe, no eixo J-ω, né? Por exemplo, essa questão aqui, ó, S mais 5, S mais 2 e S mais 4, ele vai fazer. De acordo com o que a gente espera teoricamente, né? Essa questão letra C, né? Essa letra C aqui, tá? Essa letra C ele não vai fazer certinho, bonitinho, igual você está esperando. Essa letra A aqui ele não vai fazer. Né? Esse é o diagrama de Nyquist que ele não vai fazer. Esse aqui ele não vai fazer, porque ele faz um mapeamento numérico. Então ele joga para infinito essas coisas. Então não fica uma coisa bonita, tá? Não é um esboço igual a gente faz na mão, né? Beleza? Então você pode usar o Scilab aqui para encontrar essas questões, né? Quem já sabe usar o MATLAB pode usar o MATLAB. Essa questão da figura 4 é isso que a gente estava fazendo até agora. Você vai olhar fazendo o olho, tá? A figura 5. Pô, figura 5. Vamos fazer essa figura 5, já que a gente está aqui, ó. Questão 5. Questão 5 pede para fazer na mão, né? Só que na mão é difícil, né? Vamos fazer no Scilab. O Scilab é fácil. Ele pede o ganho para que, ó, olha que interessante. O ganho em cascata, quer dizer, você vai ter que colocar um ganho no teu sistema, tá? Para que ele tenha uma margem de fase de 60 graus. Depois que você ajustar esse ganho, obtenha a margem de ganho e a margem de fase. E apresentar simulações, tá? Aí, para simulação, você pode usar ali o XCOS, né? Que a gente já tem um material sobre isso. Vamos fazer isso, então? Vamos fazer essa questão. Limpar a tela. Já está tudo salvo. Numerador. Quem é o numerador? Numerador, S mais 5. Denominador, S mais 3. S, que multiplica S mais 3. S quadrado, 4S mais 16. S quadrado, 4S, 16. Isso, né? Então, agora eu vou dizer que o meu G de S é o numerador denominador, tá? Vou aplicar o diagrama de Bode do G. Eu vou deixar até em Hertz, tá? Que é para não ter problema. Então, não fechei a figura, eu tenho que fechar a figura. Eu quero saber, então, o que o problema está pedindo. Tá? O ganho, eu tenho que aplicar um ganho para que a margem de fase seja 60 graus. Tá? Para que a margem de fase seja 60 graus, deixa eu só colocar dessa maneira. Para que seja 60 graus a margem de fase, essa minha frequência aqui de 120 graus, tá? Nessa frequência de 0.217 Hz, tá? O módulo ele tem que cruzar, ele tem que ser igual a 0 dB, tá? Lembra qual que é a definição de margem de fase?
na frequência em que o módulo é 0 dB, quanto falta para 180, tá? Então aqui, 120 graus quer dizer que falta 60 graus para chegar no 180. Aqui não está em escala, né? Eu só estou botando uma ilustração. Tá? Então, para chegar em 180 graus, para faltar 60 graus para 180, tem que ser o 120. Tá? Então, para faltar 60 graus para 180, eu tenho que estar no 120. Por isso que eu busquei o 120 ali. Então, a frequência é 0.2177. Vamos subir na curva do módulo e verificar quanto que vale o módulo naquele ponto. Editar gerenciador de dados. 2177, 2177, 2177. Eu vou tentar fazer o mais preciso possível aqui. Difícil. aqui. 22, então o módulo aqui é de menos 22 dB. Tá? Então essa não é a definição correta de margem de fase. Né? A margem de fase atual do meu sistema é qual? Tá qual? Só para a gente comparar. Ela vai estar mais ou menos aqui nesse valor. Ó. Aqui ele cruzou 0 dB, né? Ele cruzou 0 dB aqui. Se a gente rebater para baixo, tá aqui no menos 90, então para chegar em 180 está faltando ali bastante coisa, né? Está faltando ali uns 110 graus. Só para nível de comparação. Eu vou usar o comando para a gente ver como é que está o sistema atual. Então, meu sistema... Eu não vou apagar isso daqui para quando eu voltar lá a gente poder usar, tá? Meu sistema atual... Tá, eu vou pegar como é que está a margem de fase, tá? Ela tá, eu tinha chutado 90 graus, né? Então ela está em 87 graus, né? Eu não quero 87, eu quero 60. Então, para isso acontecer, a minha curva de módulo tem que cruzar o 0 dB nesse valor de frequência que eu indiquei, né? Então eu tenho que jogar essa minha curva de módulo 22 dB para cima. E como é que eu faço isso? É com um ganho, né? É com um ganho de tal forma que 20 log na base 10 do ganho K tem que ser igual a 22. Tá? Porque daí ele vai... Se ali é menos 22, você vai colocar 22 e eles vão se anular. Como que eu faço essa conta? Né? Agora tu vai elevar tudo na base 10, né? Então K vai ser igual a 20 log na base 10 do... Deixa eu fazer mais para cá essa conta. Né? O log na base 10 do K vai ter que ser igual a 22 por 20, né? 22 por 20. Então, K é igual a 10 elevado na 22 por 20. Então, a gente tem que fazer essa conta e a gente conta o valor do K, né? K é igual a 10 elevado na 22 por 20. Deixa eu ver quanto é que dá isso. K é igual a 10, chapéu, 22 dividido por 20. 12,58. Vamos ver se esse aqui é o valor certo, tá? Eu vou fazer o bode do G, né? Só que agora eu vou usar o valor do K multiplicando. Tem que fechar o gráfico, que droga. Aqui. Vamos fechar. Né? Então, bode novamente. Ó, a princípio, tá? Aquele valor de 120 graus, que é o que eu quero, ele não vai mudar, né? Então, o 120 graus vai continuar aqui, ó. 120 graus, mais ou menos 217, né? Mas aqui, ó, olha onde é que está o meu 0 dB agora. Está mais para cá, né? 0, 0, 0. Tá, mas fechou na frequência que eu queria. A princípio tá certo, né? 0 dB. Quando o módulo é 0 dB, a fase é 120, ou seja, falta 60 graus. Mas para ter certeza, vamos calcular com o Scilab, tá? A margem, deixa eu só corrigir agora, né? Que agora é a margem de fase do ganho K que eu calculei, né? Vezes o G de S.
61 graus, né? Tem questão de arredondamento. Então essa questão é assim que a gente calcula. Eu vou fazer o seguinte agora, tá? Eu vou plotar os dois diagramas de Bode para fazer alguma discussão interessante com vocês. Eu vou plotar o primeiro, que é sem o ganho, tá? Será que se eu plotar o segundo ele vai fazer errado? Deixa eu fazer então assim. Eu só queria mostrar. Deixa eu dar um Google aqui rapidinho. Eu só queria plotar os dois diagramas de Bode para mostrar para vocês que eu discuti a questão de velocidade de resposta, qual dos dois é mais rápido, qual dos dois é mais oscilatório. Tá bom? Eu acho que, deixa eu só ver aqui, Bode... é ponto e vírgula, ok. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem gráfico aqui. Bom saber. No pai Google tem tudo, né? Abre aqui. É o G. Aí eu coloco ponto e vírgula. O ganho K vezes o G também. Fecha e fecha. É isso aí. Beleza. Então, assim, a curva em azul é com o ganho, tá? E a curva em preto é sem o ganho, tá? Então, o ganho só joga, né, o módulo para cima. Mas aí tem algumas consequências, né? A primeira, se a margem de ganho passou para 60 graus, quer dizer que o teu sistema, né, vai ter um overshoot um pouco maior do que o sistema anterior, tá? Lembra que quanto menor for a margem de ganho, mais o sistema tem overshoot, né? Na verdade, a partir de 60 graus, se não me engano, 40 graus, 50 graus, ele já começa a ter uns 20% de overshoot. Talvez ele tenha faixa ali de uns 10%, tá? Tem que fazer a conta. Em termos de velocidade de resposta, a curva de 0 dB, o preto está cortando aqui. O azul está cortando aqui. Então, o azul está cortando 0 dB um pouquinho mais à direita do que o preto. Tá? Quanto mais à direita ele cortar o 0 dB, mais rápido é o sistema. Tá? Então, o sistema em azul, ele é mais rápido. Tá? Mais rápido. Beleza? Então, quem é mais oscilatório? É o sistema em azul, porque a margem de fase é maior. Tá? Quem é mais rápido também é o sistema azul. Quem é mais lento é o sistema preto. Qual dos dois tem o erro menor? Bom, se você colocou um ganho, né? Você tem aqui um sistema, você tem lá um trator, você tem um ganho, né? Você tem um G e você fecha a malha. Obviamente, né? Que como ele tem um polo na origem, a gente está falando do KV, tá? Se você colocou um ganho, cascata, o teu KV aumenta, então o teu erro diminui. Obviamente que o azul vai ter um erro menor. Mas como que a gente enxerga isso pelo diagrama de Bode? Você vem aqui na frequência de 0 radianos por segundo, de 0 Hz, tá? E você vê a seguinte informação. Qual dos dois tem um módulo maior nessa situação? No caso, é o sistema em azul. Quanto que vale esse módulo aqui, né? Esse valor da função do módulo na frequência ômega igual a 0 é o teu próprio KV, só que em dB, né? Se você vir aqui, ó, editar, gerenciar da ATP, esse valor aqui de menos, tem que ser na frequência aqui de... Não 0, né? Desculpe, 1, 10 na 0. Porque ômega 0 não existe, né? Porque a gente está aqui em escala dB, de ômega 0 vai tender a infinito. Porque 10 na 0 eu acabei confundindo. Ômega igual. Tem que ser ômega, né? Tá? Aqui não vai fechar certinho porque é ômega, mas é só você ver qual que tem a curva de módulo maior para as frequências menores, tá?
Então, para as frequências menores, o azul tem o valor maior. Então, o erro do azul também é menor. Isso é evidente, né, por causa do K que você coloca multiplicando. Mas são informações que você consegue tirar a partir do diagrama de Bode, beleza? Então, basicamente, são essas questões aí que eu queria colocar para vocês sobre diagrama de Bode, tá? Então, espero aí que vocês aproveitem esse material, que vocês deem uma olhada, que vocês trabalhem, que vocês usem aí para resolver exercício e que vocês usem também no projeto de vocês, tá ok? Obrigado aí e até mais.